Olá, seja bem-vindo à nossa aula 3, nosso curso gratuito Emagrecimento Sem Ansiedade. Você já colocou muita coisa em prática, já está com seu plano alimentar montado, de acordo com suas preferências, com estratégias que geram saciedade e, claro, com bem-estar, né? Com alimentos que realmente façam parte da sua realidade, da sua rotina. Se você ainda não fez isso, porque não assistiu a aula 1 ou a aula 2, eu sugiro que assim que você acabar essa aula, você já passe para assistir a aula 1 e a aula 2, porque essas aulas não vão ficar disponíveis por muito tempo. Elas sairão do ar em breve, certo? E aí, o que eu quero te convidar é que você realmente se comprometa com o seu resultado, pare, faça tudo que eu passei até aqui para a gente dar continuidade. Então, o que a gente já fez até hoje? A gente já fez a nossa avaliação, a gente identificou pensamentos sabotadores que estão atrapalhando nossos resultados, fizemos os primeiros ajustes de consumo de água, de rotina, né? Horário para treinar, para dormir, para acordar, horário das nossas refeições e o que vai compor cada uma dessas nossas refeições. Só que só isso tudo, na verdade, não é o suficiente. Por que não é o suficiente? Porque muitas vezes a ansiedade bate na nossa porta, a TPM bate na nossa porta, e isso acaba fazendo a gente sair do plano alimentar. E aí, quando você vê, você teve estresse, ansiedade, acabou não conseguindo mais seguir, e o peso acabou não baixando mais, você acabou não conseguindo mais perder aquela gordura que você estava querendo. E aí vem o efeito sanfona, e aí vem a frustração, e aí vem toda a montanha de sentimentos que às vezes bate quando você tem um propósito e você não alcança. Por isso que hoje a gente vai falar sobre as estratégias para lidar com a ansiedade no emagrecimento. Vamos lá? Então, não sei se acontece com você, você vai me dizer. De manhã, acorda e pensa, hoje eu vou focar na dieta. Mas quando chega a noite, você chega cansada em casa, estressada, e acaba que vai para um iFood, vai pedir uma pizza, abre a geladeira e acaba perdendo o controle com relação às quantidades de comida que você passa a comer. Já aconteceu com você? E parece que você está sempre tentando e não consegue. Não consegue finalizar um dia de dieta, ou não consegue finalizar 2 semanas de dieta, uma semana, um mês. E assim, realmente, a gente precisa de uma certa constância fazendo as coisas certas para o nosso resultado vir, tá? E pode estar por trás desse descontrole, dessa dificuldade, a ansiedade. Será que eu tenho ansiedade? Eu já ouvi falar de ansiedade, eu não sei se eu sou ansiosa. Ou então você pode estar pensando, eu sou ansiosa, eu já percebi, mas eu vou te dar algumas características, tá? Sabe o comer exagerado? Quando você perde o controle, acaba comendo muito mais do que precisa. Você sabe que não precisava comer aquilo tudo, mas você perde o controle e realmente acaba comendo bastante. Quando você vai lá na geladeira, abre a geladeira só para pensar, só para ver o que tem nela, muitas vezes acaba comendo escondido. E aí eu pergunto, escondido de quem? Porque o mais importante, a pessoa mais importante do mundo é você mesmo. Então não precisa esconder, tá? Mas vai lá de madrugada, às vezes acorda de madrugada para comer, ou então à noite já jantou e fica atrás de mais comida. Pode ser ansiedade. Deita e não consegue dormir, ou simplesmente acorda muito na madrugada, ou acorda cansado de manhã, ou tem muito sono durante o dia. Tudo isso pode ser reflexo da ansiedade. Muito estresse, muita irritabilidade, aquela pessoa famosa pavio curto, estourada, impaciente. Isso tudo pode ser ansiedade. Mas tem mais. Sabe quando o coração acelera? Sem motivos, ou muitas vezes com motivos, só que muito além? Pode ser ansiedade. Acne, problemas de pele, dermatites. Muitas vezes as nossas emoções, aquele termo a flor da pele, é porque as nossas emoções elas podem se manifestar com problemas na nossa pele. Então pode aparecer na pele quando você não está tão bem. Queda de cabelo, uma queixa muito comum, pode ser fatores nutricionais, mas pode ser realmente ansiedade, estresse. Por isso que nem sempre aquele polivitamínico vai resolver sua queda de cabelo. Queda de cabelo é multifatorial, tá? E muitas vezes é estresse, tá? Dores nas costas, tensão, aquela sensação de peso nas costas, tensão muscular, pode também ser sintoma de ansiedade. Pode ser tudo isso,
outras coisas que não dá tempo para a gente se estender tanto, mas a gente tem que estar de olho, porque pode ser a ansiedade mesmo. E aí, falando sobre ansiedade, o que acontece? Existe um hormônio que se chama cortisol. Cortisol é o hormônio do estresse. Ele é bom, ele é importante. É ele que faz a gente acordar de manhã. É ele que faz a gente ir para buscar nossos objetivos, fazer nossas coisas e trabalhar. Mas ele alto demais é um problema, porque ele em excesso significa que você está passando por estresse a todo momento, certo? Se você aumenta de manhã, é para acordar e trabalhar. Mas se o cortisol está alto à noite, você tem insônia. Se ele está à noite alto, você tem muita fome. Tanto que muitas vezes o cortisol alto é responsável pela compulsão, é responsável pelo excesso alimentar, tá? E tem muitas estratégias que a gente pode utilizar para ajudar a regularizar esse cortisol. Tem tanto suplementos, quanto alimentos, quanto chás que podem estar nos ajudando, tá? Mas vamos por partes. Eu quero que primeiro você entenda que pode ser por conta de um cortisol alto, que você está se sentindo agitada, com insônia, irritada, estressada. E esse cortisol, ele atrapalha o emagrecimento porque aumenta o seu apetite, atrapalha o seu metabolismo e ainda tende a acumular mais gordura na região abdominal. Então, aquela pessoa estressada, aquela pessoa que não consegue emagrecer tão fácil na barriga, que é a gordura que na maioria das vezes as pessoas se incomodam mais. E esse cortisol alto, ele vai destruindo os neurotransmissores. O que é isso? Que palavra estranha é essa? Vamos simplificar. Eu quero que você entenda. Os neurotransmissores são substâncias presentes no nosso cérebro e elas têm funções. Eu vou falar de 3 neurotransmissores, tá? Serotonina, GABA e dopamina. São 3 substâncias presentes no nosso cérebro. Antes de a gente falar disso, eu quero lembrar para você que tudo que somos é muito pelo que a gente come. É como se fosse um quebra-cabeça, tá? Eu tenho várias peças, que são os nutrientes, e eu tenho um quebra-cabeça montado, que é uma substância dessas, por exemplo. Deu para entender? Então, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que a serotonina, ela depende de algumas vitaminas, de alguns minerais, de alguns nutrientes para conseguir ser produzida. Tá certo? Então, quer dizer que esses neurotransmissores são substâncias que estão presentes no nosso cérebro. Isso. Quer dizer que cortisol alto pode diminuir a produção desses neurotransmissores. Isso. E o que é que esses neurotransmissores, quando estão baixos, causam? Causam sintomas. Por exemplo, serotonina, que é muito famosa a serotonina, é conhecida como o hormônio da felicidade. Quando a serotonina está baixa, a gente tem muita variação de humor, a pessoa pode ter depressão, choro fácil, vontade de comer doce à tarde e à noite. De manhã ela não sente muita vontade, mas à tarde e à noite sente. E ela tem muitos sintomas na TPM, porque na TPM existe uma queda na quantidade de serotonina que o nosso corpo produz. Imagina que você já tem pouca serotonina. Quando chega na TPM, você tem uma redução, então você fica muito triste, aquela pessoa que chora muito no TPM, que fica deprimida, tá certo? E a serotonina, uma curiosidade, ela vira melatonina. Não sei se você já ouviu falar na melatonina, é o hormônio do sono. É o hormônio que dá qualidade de sono, é super antioxidante a melatonina. Ela faz a gente ter um sono reparador, de fato. E esses são os sintomas da serotonina baixa. Você sente esses sintomas, você se identifica, porque talvez a serotonina baixa esteja atrapalhando você de seguir o seu plano alimentar, a sua rotina, de dar continuidade à sua dieta no seu propósito de emagrecimento. Existe outro neurotransmissor, que é o GABA. O GABA, quando está baixo, a gente é impaciente, irritada, é o famoso pavio curto. É impulsivo, pode ter compulsão alimentar, tem problemas de sono, pode ter problemas de pele, tudo causado por esse GABA mais baixo. E tem outro neurotransmissor que se chama dopamina, que quando está baixa afeta a nossa libido, deixa a gente mais cansada, é aquela pessoa que só acorda se for por obrigação, ela tem muita dificuldade de acordar cedo, ela tem muito cansaço no treino, ela tem muita vontade de comer doces, ela tem comportamentos, inclusive, associados a vício, compras, bebida alcoólica, fumo.
E tem outros neurotransmissores que eu não falo aqui porque é pouco tempo para muita informação, mas que eu trabalho lá no meu Emagrecem, que é o meu programa de emagrecimento para mulheres com ansiedade, porque tem estratégias para aumentar todos eles, essas substâncias. Inclusive, tem uma aula que eu aplico o questionário com vocês vão contabilizando as pontuações e tem a conduta, tanto alimentar quanto de suplemento, para cada uma dessas substâncias. Porque não é verdade que se eu tenho um GABA baixo, se eu tivesse um GABA maior, eu conseguiria seguir muito melhor o meu plano alimentar? E a mesma coisa para a serotonina, a mesma coisa para a dopamina, só que não são só esses. E tem pessoas que têm todos baixos. Então, são pessoas que têm dificuldade de emagrecer porque não conseguem simplesmente seguir o plano. Tem a vontade, mas não tem a capacidade funcional. O corpo não está funcionando tão bem e acaba que não consegue seguir tão bem assim. Tá joia? Então, vamos lá. O que a gente pode fazer? Tem alguns alimentos que podem ajudar. Por exemplo, a canela ajuda no GABA. Então, eu posso começar a usar a canela. O cacau aumenta tanto serotonina quanto dopamina. Eu posso colocar o cacau e a canela dentro do meu café. Eu posso polvilhar na minha banana um pouco de canela e cacau, que já vai servir como um pré-treino e já vai servir também como melhora dessas substâncias de serotonina e GABA, serotonina e dopamina. O brócolis, ele também tem substâncias que estimulam a serotonina. A castanha de caju tem nutrientes envolvidos na formação de serotonina. O ovo também tem esses nutrientes. O açafrão tanto modula cortisol quanto modula serotonina, ou seja, estimula. Chá de erva cidreira melhora o GABA. Gorduras boas, como azeite, abacate, melhora a produção dos neurotransmissores de uma forma geral. Tá? Então, a ideia é que a gente vai introduzindo esses alimentos. Eu trouxe alguns como exemplo, porque são muitos alimentos, né? Não tem como falar de todos. Mas a ideia é, eu percebi que eu tenho uma falta dessas substâncias no meu corpo. Então, eu preciso incluir alimentos que me ajudem. Então, em toda refeição, eu vou procurar colocar algum alimento desses para poder me estimular. Só que tem mais coisas que a gente pode fazer. Por exemplo, tem alguns fitoterápicos que aumentam imediatamente, porque o alimento ele vai aumentar, mas progressivamente, à medida que vai corrigindo uma falta de vitamina e mineral, à medida que vai corrigindo o funcionamento do corpo. Já o suplemento, ele é mais rápido, é mais pontual. Então, enquanto eu não estimulo a produção natural, eu posso usar um suplemento, sabe? Então, a gente vai sempre dosando o que vale a pena naquele momento. Por que eu tô falando isso pra você? Porque às vezes a gente quer um suplemento para emagrecer, né? Aí a gente vai atrás de quê? Muitas pessoas vão atrás de um termogênico, eu vi que queima gordura. Mas a pessoa não está precisando queimar gordura. Ela não está precisando de um termogênico que deixe ela mais acelerada. Ela está precisando de algo que reduza a ansiedade dela, que melhore essas questões dela, certo? Porque se ela ficar mais ansiosa, ela aí que não vai seguir o plano. Se ela ficar menos ansiosa, ela consegue seguir o plano com mais qualidade. E é o que eu vejo de muitos pacientes, meus alunos. Fala assim, Tanara, agora eu consigo seguir minha dieta. Agora eu consigo, por exemplo, fazer o jejum intermitente. Mas, para isso, eu preciso estar organizada e com bons níveis dessas substâncias do cérebro, tá? Esses neurotransmissores. E essas substâncias, elas são produzidas também através dos nutrientes que estão presentes na alimentação. Então, se eu tiver, por exemplo, com deficiência de magnésio, de alguma vitamina do complexo B, essas substâncias, elas não vão ser produzidas. Então, eu tenho que garantir que eu tenho os nutrientes da forma adequada. Por isso que é interessante, gente, fazer os exames de sangue. Às vezes, tomar alguma medicação. Vou dar um exemplo do anticoncepcional. O anticoncepcional, ele causa a falta de várias vitaminas e minerais. Quem usa anticoncepcional precisa fazer uma reposição de nutrientes, tá? De quais? Complexo B, magnésio, zinco, vitamina C, vitamina E, selênio e vitamina A. É o efeito colateral da medicação. Essa medicação causa falta de todas essas vitaminas minerais, então pode piorar uma ansiedade, pode piorar uma depressão, pode piorar uma compulsão alimentar por falta de nutriente, certo? Mesmo, tá certo, entendi. Então agora eu vou dar todos esses nutrientes que formam serotonina, que formam dopamina, que formam GABA para o meu organismo. Porém, olha só, mesmo tendo os nutrientes, se eu tiver inflamada, o meu corpo não consegue produzir essas substâncias. E aí eu te pergunto, onde tem mais comida? Na sua casa, no seu armário ou na geladeira? Por que eu estou perguntando? Na geladeira a gente guarda os alimentos frescos. No armário, geralmente, os industrializados.
E eu te pergunto, você come diariamente alimentos industrializados? Porque os alimentos industrializados, eles têm muita química, muitas vezes, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, um tempero pronto. Ele é bem inflamatório. Vamos pegar aqui um refrigerante. Ele é cheio de corante, conservante, de açúcar, que são substâncias inflamatórias. Vamos pegar um pacote de salgadinho industrializado, né? É bem rico em sal, em aditivos químicos, são substâncias inflamatórias. Então, essa questão, o que acontece? A inflamação, ela não deixa essas substâncias serem inflamadas. Por isso é tão comum pessoas que até eu não sei, foi de repente, eu comecei a ficar ansiosa, estressada. Geralmente vem o estresse, que gera um cortisol alto. Esse cortisol alto causa inflamação e começa a diminuir a produção dessas substâncias. E aí a pessoa fica estressada, irritada, triste, oscilando de humor e tantas questões comportamentais. Tá certo, então quer dizer que eu posso não estar tendo esses sintomas somente porque não está chegando na minha alimentação os nutrientes certos. Pode ser porque eu estou inflamada? Pode ser. E como eu sei que eu estou inflamada? Alguns sintomas, tá? Muitas vezes dor é um sinal de inflamação. Então, eu tenho muita dor de cabeça, eu tenho muitas dores nas minhas articulações, tenho fibromialgia, por exemplo, eu tenho muita dor de estômago, dor nas costas, eu tenho muita cólica, é muito comum assim, mulheres que sentem muita dor na TPM, dor na mama, cólica, elas são mulheres mais inflamadas, tá? Dá pra gente avaliar nos exames de sangue, alguns exames, como fibrinogênio, homocisteína, avalia a nossa inflamação. Por isso que eu senti dentro do Emagrecem a necessidade de dar uma aula só sobre exames de sangue, para dizer os valores certos de referência. Não é só olhar ali e saber, tá certo. Não, tem valores ideais, tem o valor certo de magnésio que vai estimular a produção de serotonina, tem o valor certo de B12 que vai estimular a serotonina. Por isso que é interessante saber interpretar corretamente, de forma atualizada, os exames de sangue. Excesso de gordura corporal, a nossa gordura não é somente um reservatório de energia, né? As calorias que a gente consumiu, não gastou e está lá guardado. A nossa gordura corporal, ela também é um reservatório de toxinas, ela também é um hormônio, ela produz hormônios inflamatórios. Então, quando a pessoa tem muita gordura corporal, ela está inflamada. Acne, celulite, também é sintoma de inflamação. Estresse, certo? Estresse demais gera inflamação e problemas intestinais, tanto constipação, quanto diarreia, quanto gastrite, esofagite, esses termos terminados com it, é indicativo de inflamação. Síndrome do intestino irritável, que é aquele intestino inflamado, é sinal de inflamação, tá? Então, se você está inflamada e tem os sintomas, você precisa desinflamar à medida que você vai estimulando a produção dessas substâncias, com alimentos e ou suplementos. E aí, alguns aliados para a gente desinflamar o corpo. Primeiro, a gente tem que parar de dar alimentos inflamatórios, né? Então como é que eu vou fazer isso? Eu gosto tanto de um refrigerante. Pensa aí, qual é o suco que você gosta mais, que você gosta muito. Eu gosto tanto de hambúrguer, faz a carne, pega uma carne de hambúrguer e faz em casa, com pãozinho integral. Então, não que seja um pão integral, mas bota um tomatinho, bota junto um pouquinho de semente, para poder ir trabalhando essa questão inflamatória. Eu gosto tanto de biscoito. Vamos pensar num biscoito mais saudável. Tem vários biscoitos mais saudáveis hoje em dia. Eu gosto tanto de chocolate. Vamos pegar um chocolate mais saudável também. Então, dá pra gente ter uma alimentação prazerosa e anti-inflamatória. Alimentos anti-inflamatórios que a gente pode incluir: canela, cacau, açafrão, pimenta, orégano, alecrim, manjericão, manjerona, são alguns. Mas tem vários outros. As frutas são anti-inflamatórias. As verduras são anti-inflamatórias. O peixe, as castanhas, as sementes, tá? Então, a gente precisa incluir esses alimentos anti-inflamatórios para que reduza a inflamação do nosso corpo e nosso corpo volte a produzir as substâncias do bem, que eu gosto de chamar substâncias do bem, os neurotransmissores, a dopamina, a serotonina e os outros que também existem, tá? Mais algumas estratégias que ajudam na ansiedade. Se meu intestino não tá bom,
eu não consigo absorver os nutrientes que vão compor essa substância. Vamos dar o exemplo da serotonina. Para formar serotonina, eu preciso de magnésio, vitaminas do complexo B, certo? E de carboidrato e de triptofano. Triptofano é um nutriente presente na banana, no alface, no ovo, na couve-manteiga, certo? Magnésio eu encontro onde? Na couve-manteiga, na banana, tenho na semente de abóbora, na castanha de caju. O triptofano, já falei. Complexo B, nos cereais integrais, na aveia. Por isso eu gosto muito da panqueca de banana. A receitinha da panqueca de banana é bem legal, porque ela traz todos esses nutrientes que estão envolvidos na formação de serotonina. Mas se eu tenho esses nutrientes na minha alimentação, mas meu intestino é tão irritado, tão inflamado, que eu não absorvo bem, atenção, olha só. Não é porque você comeu que você absorveu. Se você come, fica muito estufada, com gases, comida querendo voltar, a barriga com um balão, talvez você não esteja conseguindo absorver essas substâncias, esses nutrientes. E aí eles não chegam na sua corrente sanguínea, não chegam no seu cérebro e não produzem essa substância, tá? Chazinho de erva cidreira é ótimo, porque ajuda tanto no intestino, quanto também ajuda a diminuir o cortisol, quanto aumenta a GABA. Então, chazinho de erva cidreira, para quem gosta, é bacana. Alimenta as fontes de magnésio, olha só, sementes oleaginosas, que é o grupo da castanha de caju, castanha do Pará, amêndoas. Leguminosas, que é o grupo do feijão, do grão de bico, da ervilha. Alimentos fontes de ômega 3, peixe, chia, linhaça, oleaginosas. Alimentação anti-inflamatória, certo? Gengibre, açafrão, azeite, chá verde, tem muitos alimentos anti-inflamatórios. Então, algumas estratégias que podem ajudar na ansiedade, tá? Então, o que está acontecendo? As pessoas, elas não percebem o que elas sentem como um sintoma. Por exemplo, é que eu tenho muita dor de cabeça. Não, você está tendo, e dor de cabeça é um sintoma. É que eu mudo muito de humor. Não, você está mudando de humor porque é um sintoma. Eu sou muito cansada, que eu acho que eu sou muito indisposta. Será que não é um sintoma de algo que está alterado no seu corpo, esse cansaço, essa compulsão, essa dificuldade de emagrecer? Não é um sintoma de algo que não vai bem? Essa TPM. E aí, por quê? Pode ser um sintoma de quê? Pode ser um sintoma de um intestino maltratado, certo? Como eu sei? Sintomas. Azia, prisão de ventre, diarreia, distensão abdominal, que é esse inchaço abdominal. Então, eu tenho que cuidar do meu intestino. Tem estratégias para cuidar do meu intestino. Tanto que tem aula dentro do Emagrecem só sobre protocolo para cuidar do intestino. Para que ela realmente, assim, um reparo total. E de fazer, assim, cuidar da base, certo? Às vezes é uma falta de alguma vitamina, de algum mineral, por exemplo. Eu vejo muita gente com deficiência de vitamina D. E sabe o que as pessoas falam muitas vezes? Falam assim, não, eu tô com a deficiência de vitamina D porque eu sempre tenho. Não, você tem que repor. Falta de magnésio, falta de ômega 3, falta de ácido fólico. Essas faltas, elas podem estar trazendo sintomas para você, esses sintomas aí que eu citei. E pode ser excesso de açúcar, excesso de álcool, excesso de gordura trans, excesso de aditivos químicos, excesso de industrializados, isso, tá? E esse excesso faz com que o corpo não entre em equilíbrio, não consiga produzir essas substâncias do bem e faz você ficar com muita ansiedade. Então, além da ansiedade que a gente pode cuidar dessa maneira, às vezes essa vontade por doces, por exemplo, que atrapalha muitas pessoas, pode ser um paladar desacostumado com outros sabores. Vamos supor uma pessoa que come doce toda hora. Então, o que a gente poderia fazer? Vamos expor o paladar ao azedo, ao amargo, para que não seja só doce, 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 doce. Não você não vai tirar o doce, você mantém o doce. Inclusive, tem uma aula no Emagrecem que a gente fala exatamente um cardápio das formiguinhas, só doce, um cardápio do café da manhã à ceia só de opções doces, para justamente ajudar, porque eu não vou tirar o doce de alguém que ama doce. Só que ao mesmo tempo que você vai dando doce, você vai corrigindo uma falta que está causando vontade de comer doce. Você vai acostumando o paladar com outro sabor, que a gente chama de equilíbrio do paladar aos outros sabores, certo? Às vezes, a vontade por doce tem relação com resistência à insulina. Muito comum nos diabéticos, mas tem muita gente que não é diabética, que tem resistência insulínica e nem sabe. E dificulta o emagrecimento, dificulta a utilização de gordura, certo? Essa resistência insulínica. E existe estratégia para isso, para melhorar essa resistência insulínica, tá? E aí a gente tem que tratar. Como a gente trata?
alimentação, suplementação e exercício físico. Então, essa vontade por doce tem que identificar qual é a causa, mas lembrando que ela é multifatorial também, para ajudar você nesse processo. Então, o que você pode fazer? Expor o paladar a outros sabores. Por exemplo, ao amargo, a gente pode colocar chocolate com mais teor de cacau, só uma vez ao dia. Ou a gente pode fazer um shot com extrato de própolis, gengibre, que vai ser mais amargo, limão, que é mais azedo, né? A gente pode usar maracujá, que é mais azedo. Incluir alimentos que ajudem na ansiedade. Existem vários alimentos. Dependendo do que você está precisando, da causa da sua ansiedade, a gente pode escolher os melhores alimentos também, certo? A gente falou de banana, falamos de castanha, de cacau, de canela, de ovo, mas tem vários alimentos. A gente precisa modular o consumo de carboidratos, porque quem tem resistência insulínica, com certeza comeu mais carboidrato, aquele grupinho que a gente falou ontem, todos os alimentos daquele grupo. Pode ser que seja uma pessoa que come muito carboidrato, que come muito pão, mas pode ser que coma muito doce, tá? Tem pessoas que não comem muito arroz, mas comem muito doce, tomam muito refrigerante, mas teve algum alimento rico em carboidrato que a pessoa comeu demais. Então, eu preciso modular, equilibrar, para colocar uma quantidade que não atrapalhe. Não é zerar o carboidrato, não precisa disso, mas precisamos colocar a quantidade certa. Ó, chocolate de 70% cacau, ao invés de comer só o pão, come um pãozinho, mas bota uma proteína dentro, bota o ovo dentro. Alimentos que ajudam a ansiedade, o abacate, bastante semente de chia também ajuda. Joia? E claro, válvulas de escape ao longo do dia para não descontar na comida. Quem já se pegou estressado e agora eu vou comer o que eu mereço? Você merece sim, você merece tudo de bom, inclusive alcançar o seu objetivo, os seus resultados. Por isso, a gente tem que tentar sempre, todos os dias, ter respiros, ter momentos agradáveis ao longo do nosso dia. Por exemplo, para um tempinho e cuida de você, mostra para você o quanto você é importante, faz ali uma massa, toma um banho com calma. Eu sei que nós mulheres, muitas vezes, estamos bem sobrecarregadas e acaba faltando tempo para muita coisa, mas faça isso, liga para uma amiga, marca um encontro, lê um livro, escuta uma música, faz uma meditação, mas encontre válvulas de escape. Eu não conheço você e não conheço suas preferências, mas eu quero conhecer, tá? Mas você é a melhor pessoa para dizer o que é melhor para você, o que dá mais prazer para você, além da comida. Comida pode ser uma das válvulas de escape, mas ela nunca pode ser a única, porque se for a única, ela vai levar para a obesidade. Mas Sunara, eu cheguei na obesidade já. Então, você vai começar a descobrir outras válvulas de escape, tá? Outras fontes de prazer além da comida. Descobre uma dança, um esporte, um filme, algo que você faça que dê prazer e que não esteja associado à comida, porque algumas pessoas associam filme à comida, tá? Temos que quebrar um pouquinho essa associação. Para aliviar também a vontade doce, a gente pode, como eu falei, acostumar o paladar com outros sabores, né? Como azedo, amargo, né? O café mais amargo, como um treino mesmo. E ao mesmo tempo ter opções de alimentos doces, alimentos saudáveis. Por exemplo, eu botei aqui a tâmara, que é uma fruta docinha, a uva passa, abacaxi, uva congelada, fazer o morango, aí derrete chocolate amargo, aí passa no chocolate amargo derretido e bota na geladeira, fica assim um morango recheado, sabe? Tem essa marca de docinhos da Flor Mel, é uma linha de doces saudáveis, é bem bacana, a gente pode utilizar, tá? Tem muitas marcas hoje em dia, muitas opções de receitas doces, saudáveis, que a gente pode estar colocando em prática para aliviar essa vontade doce. Então, eu não tiro o doce porque eu gosto muito de doce. Eu tento encaixar o doce da forma certa, certo? Vou até dar outra dica aqui, por exemplo. Acabei de almoçar, quero comer um chocolate. Pega um Kit Kat. O Kit Kat, ele tem caloria demais. Se fosse pensar assim, é melhor um alpino, um batom garoto, que são menores. Aí daria certo. Tem que encontrar, sempre encaixar a quantidade em calorias e o nutriente. A gente tem que sempre pensar nos dois. Joia? E eu quero que você se observe mais, se conheça mais. Aprenda a diferenciar. Às vezes você está comendo porque está cansada. Às vezes você está comendo porque está ociosa. Às vezes é por conta da ansiedade. Às vezes é desidratação. Lembra da primeira aula? Que o nosso cérebro não sabe a diferença entre fome e sede e acaba fazendo a gente buscar comida, mas não vai resolver, você vai continuar com fome porque você está precisando de água, de hidratação. Se eu estou cansada, o que eu preciso fazer?
Descansar. Mas como não parei para descansar e meu corpo precisa de energia, ele faz eu buscar comida. Se eu estou ociosa, eu preciso fazer alguma coisa ou aprender que eu posso parar. Tem pessoas que estão ali tão acostumadas a sempre estar ocupadas, que quando param, querem continuar fazendo, nem que seja comendo. Se eu estou ansiosa, eu vou tentar melhorar essa minha ansiedade com alimentos e também com autoconhecimento. A psicologia entra nesse aspecto. E se eu estou desidratada, eu vou beber água. Então, primeiro bebe água, observa, segura um pouquinho, 20 minutinhos, segura um pouquinho. Se continuar, aí você vai lá e come. Joia? Preciso saber diferenciar a fome real da fome emocional. Será que você não tem comido suas emoções? A fome real, qualquer alimento resolve. Aquela história assim, quem tá com fome come até pedra. Tipo isso. Já a fome emocional é seletiva. Eu não tô com vontade de comer chocolate, tô com vontade de comer uma pizza. A real, ela vem após horas que você se alimentou. E a fome emocional vem de repente. Você acabou de comer, você tá querendo comer ainda, tá atrás de comida. Entendeu? Por isso que eu quero que a gente siga a estratégia de montar a refeição direitinho, porque aí a gente vai realmente ter uma refeição que gera saciedade, porque teria um outro ponto aí, que é o quê? Eu fiquei com fome porque simplesmente eu não fiz uma boa refeição e deu fome mais rápido. Não, você vai fazer uma boa refeição para aguentar as horas seguintes, mas se vier antes, é emocional. Melhora, a fome real, ela melhora com a ingestão de água. A fome emocional, você pode beber água, o quanto for, você vai continuar com a mesma vontade de comer. A fome real, ela desaparece após comer. A fome emocional, ela não passa mesmo você comendo. A fome real, após comer, você fica satisfeito. A fome emocional pode trazer sentimento de culpa quando você come. Então, eu pergunto para você, você tem comido suas emoções? Vamos observar mais o que a gente tem tido mais ao longo do nosso dia? A fome real é a fome emocional. E como amenizar? Observe o que já funcionou e o que não funcionou com você. Tá? Você já viu o que é que não funciona, você se conhece, você conhece a sua história. Planeje sempre com antecedência, não espere ficar com fome para decidir o que você vai comer. Quando você sentir fome, você já tem que ter ali à mão, fácil, prático, acessível, o que você vai comer e já saber o que vai comer. Reconheça as suas dificuldades e trace estratégias para lidar com elas. Você sabe até agora o que é que tem mais atrapalhado você? Agora você cria soluções para cada uma dessas dificuldades. Encare suas emoções. Não quero estar triste. A tristeza, ela passa. Ela não vai vir e ficar para sempre. Só que às vezes a gente não tem paciência de esperar aquela emoção passar e aí você quer que passe logo e você vai comer como uma válvula de escape para esquecer a tristeza. Não, ela vem, mas ela vai. Do mesmo jeito que a alegria vem e vai também, tá? Nenhuma emoção, nenhum sentimento é eterno. A gente precisa ter paciência para saber esperar passar. E tenha metas claras e específicas. Saiba onde você quer chegar, trace sua meta SMART, é uma meta é uma forma de traçar metas que eu ensino lá dentro do Emagrezen, tá? Então, a gente precisa entender o que está acontecendo por trás daquela vontade doida por doce. A gente precisa realmente rever a nossa forma de encarar a comida e o emagrecimento, e a gente não precisa e não deve passar fome. Joia? Gente, quero falar para vocês agora sobre o programa Emagrezen, tá certo? Eu vou passar as atividades para vocês lá no nosso grupo, o material de apoio da nossa aula de hoje, mas agora eu vou falar um pouquinho sobre o meu programa, que é o programa Emagrezen, que é um programa para você buscar um emagrecimento definitivo com saúde física, mental e mantendo o prazer em comer. Ele é um programa exclusivo para as mulheres, tá? Que vão receber o meu acompanhamento. O que é que você conquista com o Emagrezen? É o emagrecimento livre de dietas restritivas, livre de ansiedade, de tensões, porque eu vou ensinar as estratégias para reduzir a ansiedade, com alimentação que é possível de ser feita dentro da sua rotina, alimentação variada e que melhora os sintomas de ansiedade. Com o Emagrezen, você vai conquistar o emagrecimento que você deseja, sem se privar do que você gosta de comer, apenas comendo na frequência e na quantidade certa. E com ele você vai conquistar também o prazer em comer sem culpa, se sentir mais confiante e no controle da alimentação. Porque tem pessoas que sentem que a comida que manda nelas, e não o contrário, e não é para ser assim. E eu quero dar o exemplo aqui das minhas alunas que estão tendo resultado. Essa aqui é a Fami, que inclusive está participando
do nosso curso de emagrecimento sem ansiedade, e ela postou recente no meu grupo, no Clube Emagrecem, que é o nosso grupo das alunas do Emagrecem. Esse antes e depois eu achei incrível, porque até com a licença da Fabi, falando aqui para você, a Fabi, ela parou de fumar ao mesmo tempo que ela iniciou esse processo de emagrecimento. E, olha só, vocês estão vendo aí que ela já bateu os 20 quilos a menos e está focando agora só na melhora de composição corporal. Se eu falar assim, foi fácil, foi maravilhoso, foi bom, certo? Foi bom, mas tiveram dificuldades. Só que ela ter com quem contar, ter com quem tirar as dúvidas, a Fabi é extremamente aplicada, né? Mesmo com as dificuldades, ia lá fazendo, ela participava, ela foi aluna desse último ano que mais tirou dúvidas, que mais aproveitou o Clube Emagrecem. E os resultados ela está colhendo, tá? Tá colhendo aí os resultados que são maravilhosos e eu fico muito feliz, muito orgulhosa de todos os ganhos que a Fabi conquistou, tá certo? Então, assim, o resultado eu faço, como eu falei, eu dou o meu 100%, mas sou responsável por 50%, porque os outros 50% dependem de você. E aí você precisa dar a sua parte também. E para quem é? Para mulheres que já passaram pelo efeito sanfona, que percebem dificuldade de emagrecer, que tem muita vontade por doces, que percebem compulsão alimentar, que não tem tanto tempo, que acaba tendo que, muitas vezes, abdicar de você mesmo para dar conta das outras demandas da vida, aprender a se priorizar mais, né? E não é para as pessoas que pensam que tem que passar fome para emagrecer, ou que querem um remédio ou um suplemento milagroso, ou que visam um resultado assim só para ontem. Quero um resultado para ontem e depois quero voltar a comer como antes. Não, aqui é para quem quer uma mudança de verdade, mudança que vem de dentro para fora. E como funciona o emagrecimento, certo? Vamos ter 5 aulas semanais ao vivo, tempo integral, tá? Você aqui anotando, eu falando e a gente montando as nossas estratégias, onde dentro dessas aulas a gente vai montar estratégias para a ansiedade, um plano alimentar para a ansiedade, um plano alimentar baseado na quantidade que você precisa comer, baseado no seu peso e no seu objetivo. A gente vai ter estratégia de low carb, vamos ter estratégia de jejum intermitente para quem tem perfil e necessidade de jejum intermitente. Você vai sair com, no mínimo, 3 planos alimentares para ficar variando. Você, além dessas aulas semanais, você vai ter acesso ao Clube Emagrecem. É o nosso grupo de WhatsApp aberto 24 horas, segunda a segunda, onde você vai ter acesso direto a mim e a todas as alunas para poder tirar suas dúvidas. Tem a parte toda online, gravada, que é justamente, assim, é um arsenal, tá? Onde você vai, eu vou mostrar aqui quais são os temas que a gente trabalha, mas nem são aulas obrigatórias. Eu vejo muita gente emagrecendo, chegando no objetivo e depois só mantendo, sem nem assistir essa parte. Eu digo que as aulas obrigatórias são essas 5. As outras, você pode fazer, que, por exemplo, Fabi fez, mas já tem outras alunas que não fizeram e tiveram um bom resultado também, porque vai em cima, porque com as 5 você já resolve, certo? Você já vai saber como comer, como lidar com a ansiedade, quais 5 você vai saber qual quantidade porcionar, mas com as outras são complementares. Aí vem a parte para quem tem muita vontade de comer doce, para quem o final de semana é um grande problema, vem outras coisas, mas eu sugiro fazer os 2, tá? Junto, toda aula tem material de apoio, certo? Salvo exceções, todas têm material de apoio, com receita, com dica, com orientação, com checklist, para facilitar. E temos também o nosso desafio pessoal de emagrecimento, que é um desafio onde, no final, eu vou passando desafios diários, no final do período, você concorre a prêmios, se você quiser participar do game. Você pode participar só não, vou aqui só acompanhar. Mas não, eu quero participar para ganhar o game. O game é o quê? Você concorre a 3 prêmios. O primeiro prêmio é uma consulta comigo, que pode ser online, só atender onde você mora, presencial ou online, certo? Você escolhe como prefere. Se atender onde você mora, pode ser presencial. Se eu não atender onde você mora, vai ser online. Mas se você vier a Fortaleza, por exemplo, que é um dos locais que eu atendo, você vai ter presencial, como for melhor para você. O segundo prêmio é um voucher de farmácia de manipulação. Então, você vai ter os seus suplementos enviados para sua casa. E terceiro, roupas fitness da Corporate Fit, que é a loja que eu amo,
que também vai mandar as suas roupinhas que você vai escolher lá para sua casa. Joia? Então, ganha isso. O desafio pessoal de emagrecimento, você participa quantas vezes tiver desafio, você participa. Joia? Aulas. São 5 aulas, mas quando virar a turma, vai entrar mais gente. Então, você pode assistir novamente. E as aulas ficam gravadas, então você pode assistir quantas vezes você quiser. Então, como é que vai funcionar? Assim que você entrar no Emagrecem, que eu vou abrir as instruções amanhã, você vai receber uma mensagem minha para eu te conhecer com mais profundidade. Eu vou enviar do meu WhatsApp, que é aquele que está no grupo, para você. A gente vai ter a nossa primeira aula agendada, das nossas 5 aulas, que eu considero obrigatórias. Você vai receber, assim que entrar, acesso à plataforma das aulas optativas. Você vai receber, depois de alguns dias, acesso ao Clube Emagrecem. E aí eu vou marcar com você o início do nosso desafio pessoal de emagrecimento, que todo mundo que faz parte do Emagrecem pode participar, tá? Dentro da plataforma, essas aulas optativas, o que é que eu vou encontrar? Vão ter módulos, tá? Primeiro módulo, por exemplo, são os 4 pilares de emagrecimento e vencendo a ansiedade. Esse módulo, eu sugiro muito que quem assista, quem sempre começa e acaba desistindo, quem é estressado ou ansioso e acaba descontando na comida, as emoções, quem tem dificuldade nos exercícios físicos, quem o sono não é bom, quem acha que a mente atrapalha o emagrecimento, certo? Essas pessoas que se identificam com isso têm que assistir esse módulo 1, joia? Lá a gente vai falar sobre mentalidade do emagrecimento e sobre os pilares do emagrecimento. Já no módulo 2, a gente vai falar sobre alimentação saudável na prática. Esse módulo, quem eu acho que é obrigatório assistir? Quem tem dificuldade de organizar a alimentação, quem não sabe o que comer, não sabe o que montar refeições, não sabe como montar as refeições, quem percebe comer mesmo sem estar com fome, que come por ansiedade, por raiva ou por outros sentimentos, certo? Porque lá a gente vai organizar as refeições. E ainda vamos ter nas aulas obrigatórias, que são feitas ao vivo, certo? No módulo 3, exterminando os causadores da vontade por doces. Então, quem tem que assistir de forma obrigatória é quem tem o doce como grande vilão do emagrecimento, que faz de tudo e não consegue controlar essa aula. Essas pessoas têm que assistir, porque a gente vai identificar e resolver os maiores causadores dessa vontade de doces, tá? De forma bem profunda. O módulo 4, quem é que tem que assistir? Quem tem dificuldade de comer fora de casa, em eventos, férias e finais de semana. Aquela pessoa que, Natal e Ano Novo sempre aumenta muito de peso, tá certo? Para quem tem dificuldade de perceber e parar de comer quando está satisfeito, a gente vai saber realmente diferenciar essa fome, da saciedade, os principais erros de quem busca emagrecer. Então, para esse público é obrigatório esse módulo. E o módulo 5 é acelerando e otimizando os nossos resultados. É para aquela pessoa que acredita que se esforça muito e quase não sai do lugar, que acha que estagnou. Às vezes, realmente, a gente precisa de uma questão genética, uma estratégia para a genética. Às vezes, a gente precisa de alimentos mais termogênicos na dieta. Às vezes, é uma pessoa que está precisando de mais detox na dieta. E a gente vai realmente trabalhar esses aspectos, tá? Essa parte aqui dos módulos, você pode assistir, assim como você acha que, não estou precisando, tudo bem, tá? Mas se você se identificou com algum desses pontos, é um módulo que eu acho que é interessante quem está visando resultados no longo prazo. E aí, qual o custo? E eu pergunto para você quanto você investiria para alcançar o seu peso desejado. Quanto que você já gastou com procedimentos estéticos, suplementos, medicações, consultas até? E qual o custo de você não investir? Porque quando você já investiu muito. E talvez, como você está hoje, você acha que assim, nossa, joguei dinheiro no lixo. Mas, ao mesmo tempo, eu te pergunto, se você fizesse mais esse investimento em você e desse tudo certo, você realmente conseguisse um resultado, não valeria a pena? E aí, eu falo que uma consulta comigo é R$300, tá? Só que uma consulta isolada não resolve. Eu preciso que você entre no acompanhamento, que geralmente eu peço para a pessoa que se consulta comigo via cada 45 dias, ou 2 meses, ou no máximo 3 meses. Então, no ano, você gastaria no mínimo, se você viesse pouco para mim, pelo menos R$1.200, tá? Só que o Emagrecem é bem mais em conta do que isso. E dentro do Emagrecem você tem acesso ao meu acompanhamento por 1 ano, tá? E lembrando que quantas vezes você abrirmos, você pode participar do desafio pessoal de emagrecimento. E dentro do desafio você pode ganhar a consulta. Eu tenho alunas que já ganharam a consulta mais de 2 vezes.
certo? Então, dá para ganhar consulta dentro do Emagrecem. E sem consulta você consegue um ótimo resultado. Tem alunas que nunca passaram em consulta comigo, individual, e tem um ótimo resultado, estão só mantendo, só sendo felizes. Além disso, a gente tem bônus para quem não está com tempo de fazer treino em casa, com a Tati Trevia. Tem várias aulas da Tati dentro da nossa plataforma. Tem aula com a Rani. A Rani, ela trabalha com a psicologia comportamental, essa saúde emocional, mental, e ela vai trazer ferramentas para evitar autossabotagem, para você entender realmente seu propósito. Eu amo essa área. Temos aula com a Isabel Reis. A Isabel Reis é fisioterapeuta e trabalha com fisioterapia pélvica. Muitas mulheres pós-parto, então, inclusive eu estou fazendo fisioterapia com ela, e são os exercícios que ela vai passar para vocês, passa para vocês dentro da plataforma, tá? Para quem teve obesidade, que às vezes fica com diástase, e também quem teve gestação, muitas vezes fica diástase, e aí com os exercícios da Isabel a gente consegue corrigir. E tem o desafio, onde você pode ganhar uma consulta comigo, o voucher da Corpore Fit, o voucher da Farma Fórmula, que é a nossa farmácia parceira. Ainda tem mais bônus, tem planner para você se organizar, sua rotina, estabelecer metas, estabelecer seu plano alimentar. É muito bacana, muito completo. Tem vários livros digitais com receitas, com opções de pré e pós-treino, com receitas para café da manhã, almoço e jantar. Realmente muita opção. E tem ainda aulas extras, porque eu percebia que uma coisa que muitas mulheres se queixavam era da baixa libido. Então, como a nutrição pode ajudar? Fiz uma aula falando sobre como a nutrição pode ajudar. Não é só nutrição, tem outros aspectos envolvidos, mas eu coloquei. Muitas alunas estavam chegando no objetivo e querendo só definir, não queriam mais perder peso, só definir. Coloquei uma aula só sobre definição muscular. Muita gente com dúvida dos exames de sangue. Será que minhas vitaminas minerais estão na dose certa? Pensando nessa questão da ansiedade, pensando na estética, coloquei aula sobre exames de sangue, aula sobre temperos, muita gente reclama de comida sem gosto, botei aula de temperos, muita gente com dúvidas sobre o que óleo usar, botei aula de óleo, muitas mulheres na menopausa com sintomas, botei aula de menopausa, então, super completo, certo? Tem tudo que você precisa para emagrecimento dentro da plataforma. E ainda vai ter o acesso a mim, porque, tô com dúvida. Tô com dúvida sobre esse alimento, tô com dúvida sobre essa receita. A Fabi faz muito isso. A Fabi, ela mandou umas receitas para mim, Tanari, aí, quanto que dá para comer desse? Faço cálculo, vejo direitinho quanto que dá, quanto que equivale a porção. Vocês vão entender isso quando entrarem, tá? É um grupo com acesso a mim, o Clube Emagrecem, para tirar suas dúvidas e receber mais de perto as minhas orientações. E o valor desse programa, você vai ter acesso por um ano. Então, é como se você estivesse pagando por mês R$ 49,60, tá? 12 vezes no cartão de crédito de R$ 49,60. Gente, quanto você gasta de pizza por mês aí na sua casa? Quanto você gasta de cerveja, quem bebe? Quanto você gasta de roupa nova? Quanto você já gastou de medicação? O que é esse valor, né? Para receber tudo isso por um ano é muito barato, né? Pode ser no Pix, pode ser no boleto, no valor de R$ 497, tá certo? E eu vou abrir as inscrições amanhã. Então, se você for com qualquer dúvida sobre Emagrecem, não perca essa oportunidade. Tira a dúvida comigo. Eu vou abrir o grupo para vocês conversarem. Vamos ainda tirar dúvidas sobre o que a gente viu aqui. Mas não perca essa oportunidade. A gente está no finalzinho de ano. Eu quero que seja realmente leve para você. A turma tem vagas limitadas, porque eu preciso dar realmente o suporte. Não dá para colocar um monte de gente e não conseguir responder. Não dá para colocar um monte de gente e não conseguir ajudar como eu gostaria. Então, tem limite para poder manter a qualidade do grupo, certo? E se você decidir não entrar, pode bater o arrependimento. Eu não quero que você se arrependa. Pode deixar de obter resultados esperados. Eu não quero que você deixe para o ano que vem os seus resultados. A ansiedade pode continuar atrapalhando, sendo inimiga do seu emagrecimento. Mas se você entrar, muita coisa pode ser diferente. Você pode realmente contar comigo. E amanhã eu vou abrir as vagas e eu vou presentear as 3 primeiras inscritas com uma consulta comigo, que pode ser presencial ou online, tá bom? Eu vou mandar o link de inscrição no grupo VIP. E vou deixar aqui na descrição o site do Emagrecem para você conhecer mais, olhar mais um pouquinho sobre todas as informações que estão lá. E eu espero você na próxima turma do Emagrecem. Com certeza estaremos juntas
para eu ajudar você o máximo que eu puder para obter os seus resultados, tá? Um abraço, o curso foi ótimo, vamos ter mais encontros, tá certo? E eu vou esperar você do outro lado, lá no Emagrezen. Agora vamos lá pro grupo? Conversar no grupo? Te vejo você lá no grupo agora. Tchau!